Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sessão, continuação, né, 2021, que a gente possa continuar aqui por muitos e muitos meses, ou não sei, né, como é que vai ficar daqui para frente, tá? Que a gente possa usufruir esses momentos aqui, pelo menos uma vez por semana aqui estando nos nossos lares, nos nossos ambientes, mas como se estivéssemos lá na casa de Francisco de Paula. Vamos procurar sempre nos sentir abraçados pelos franciscanos, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. E, Miriam, por favor, pode fazer a leitura de ambientação. Claro. Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 168. Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhorará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os gestos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O pobre mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parece, mas não são. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, linda mensagem para a gente refletir. E aí, continuando, vamos fazer uma ambientação com o livro da Sheila, né? A mensagem de Sheila, a mensagem do dia. Seria o dia 1º, mas caiu aqui, abriu a casa, caiu no clima da prece, que é a lição número 7. Então, vamos ler. No clima da prece, acalme o seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo, recorrendo aos recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis, do ponto de vista espiritual. Assim como existem pessoas em plena posse das energias físicas, entretanto, doentes do espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Lutas, dores, decepções e tristezas formam o quadro abençoado de experiências que nos ensinam a perseverar sempre. Em qualquer situação, prossiga trabalhando no bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece, e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará, e você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. Então, essa é a mensagem que a Sheila deixa para todos nós, que a gente possa estar sempre em prece, em oração, naqueles momentos difíceis, porque esse ano de 2021 ainda será difícil para todos nós.
Eu tô... Ai, desculpa. Será muito difícil para todos nós, porque a vacina está para chegar, mas a gente não sabe a real eficácia. Então, fiquemos atentos, nos cuidemos espiritualmente, né? Vamos elevar sempre o pensamento a Deus, a Jesus, ter bom ânimo, nos cuidarmos, sem desespero, sem angústias. As tribulações estão aí para a gente enfrentar mesmo. Nós estamos preparados para ela, porque todos nós que estamos encarnados, né, nós já sabíamos que fôssemos passar por alguma e iríamos passar por essa transição, né? Somos partes e vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar estudando, vamos continuar em contato com os nossos amigos através do telefone, de uma rede social, qualquer coisa. Vamos ver coisas boas e vamos nos desligando aos pouquinhos das notícias desagradáveis, das notícias que nos entristecem, que nos põem para baixo. Esse ano, a gente precisa continuar firmes e fortes, pensamento sempre voltado a Deus e a Jesus, pedindo forças a Ele, para a gente continuar a passar por tudo isso, tá, meus irmãos? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. E vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos esquecer as dificuldades, os problemas. Vamos imaginar uma luz muito clara sobre nós, nos envolvendo, nos acalmando, trazendo paz, tranquilidade. E vamos pedir a Jesus, nosso mestre querido, que nos dê força, nos dê saúde, muita coragem para enfrentarmos todas as lutas que estamos preparados. Pois se aqui estamos, é porque já sabíamos que íamos ter forças, porque o Mestre Jesus nos disse que o fardo não é maior do que aquele que podemos carregar. Então, que todos nós possamos estar sempre com o pensamento voltado para o alto, apesar de todas as circunstâncias ao nosso redor estar desfavoráveis, que possamos entrar em sintonia com os nossos guias espirituais, com os benfeitores franciscanos, com as falanges médicas, com Jesus, nosso mestre amado, e Deus, nosso Pai maior, para que possamos estar sempre tranquilos, sempre com a nossa fé muito em alta. Que assim seja, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E pedimos, então, a nossa irmãzinha Carla que leia para nós uma leitura do Evangelho, um trecho do Evangelho. A indulgência, capítulo 10. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, apenas conselhos, e quase sempre velados. Quando criticais,
Que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não fazeis o que reprovais, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes antes com o que fazem vossos irmãos? Quando abrirei os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Pode continuar? Sim, mais um trechinho. Tá. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de vós, que clamais em altas vozes, anatema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Graças a Deus. A Deus, Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada, irmã. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, estão abertos os trabalhos da noite de hoje e vamos passar a palavra à nossa irmã Márcia, que vai falar sobre o Evangelho, a introdução do Evangelho. Que Deus te abençoe, Márcia. Obrigada. Boa noite a todos. Essa é a nossa primeira reunião do ano e eu desejo, então, que todos nós tenhamos como objetivo, como palavra para este ano, esperança. Esperança, que a gente também tenha muita fé de que tudo passa. Bom, como a gente está iniciando o ano, a gente vai iniciar também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos começar do começo. E hoje a gente começa, então, com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque Kardec, como o educador genial, maravilhoso que ele era um homem metódico, que planejava, que tinha método, que tinha todo um sistema e, evidentemente, um investigador, um pesquisador. Então, eu vou tentar ser didática também. Por isso é que eu preparei essa apresentação. Vou compartilhar com você a tela. Estão vendo, então? Tá. Então, nós vamos falar sobre o Evangelho, né, sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gosto sempre que a gente relembre de onde se originou, né? Então, o primeiro livro da codificação foi o Livro dos Espíritos, né? E Kardec, em seguida, ele vai lançar em 1861 o Livro dos Médiuns, né? que fala da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo dos espíritos. Depois, em 64, ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar da terceira parte, que são as leis morais, lá do Livro dos Espíritos. Em 65, ele lança O Céu e o Inferno, que fala da quarta parte do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações. E, por fim, ele, em 68, lança a Gênese, que fala da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Então, a gente vai ver, então, do que trata, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se divide, essa introdução, né, ele vai explicando, né, que ela se divide em 4 partes. Tá? Então, ele vai dividir, a primeira parte vai tratar do objetivo da obra, depois ele vai tratar da autoridade da doutrina espírita em relação ao estudo do Evangelho, as notícias históricas, e ele, no final, fala sobre os precursores da ideia cristã do Espiritismo, que foram Sócrates e Platão. Esses itens
3 e 4, eu sugiro que vocês leiam. Ele traz as notícias históricas, eu acredito que são muito importantes para nosso entendimento, para a gente entender melhor quando ele fala dos publicanos, quando ele fala dos essênios, né, dos nazarenos. Quando você vai encontrando isso no Evangelho, você entende do que Jesus estava tratando quando ele fala de fariseus, escribas e etc. Então, a gente entende melhor o Evangelho a partir disso. O Kardec deixou esse glossário muito bom, muito instrutivo, por sinal, e eu sugiro que leiam, porque a gente não vai precisar passar aqui todo o tempo lendo, porque é grande. E também, quando ele fala de Sócrates e Platão, ele vai tirando dos diálogos uma série de observações feitas por Sócrates e Platão que tem muito a ver com o espiritismo, né? Então, vale a pena vocês lerem, sugiro que leiam, né? Então, como é que Kardec idealizou o Evangelho, né? Lá nas Obras Póstumas, que é um livro que deveria fazer parte dos nossos estudos, porque é excelente, as Obras Póstumas, há um apontamento em que Kardec declara que ele não tinha comentado com ninguém que ele estava escrevendo o livro do Evangelho. Tá? Então, ele perguntou aos espíritos: o que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? A resposta: este livro doutrinário terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só no mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Veja só, ele não está dizendo, os espíritos, quando respondem, eles dizem que nós encontraremos, o mundo religioso vai encontrar nele as máximas necessárias, mas também a vida prática das nações, das pessoas. O que é o Evangelho? É um guia prático, não é? É o guia que nós temos que usar, né? Então, vamos ver como é que ele foi chegando à elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, ele pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela, né? E onde é que está escrita a lei de Deus? Na pergunta 621, na consciência, na nossa consciência. Então, aí Kardec faz uma outra pergunta. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade de revelar essa lei? Né? Ele a esquecer e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. E na pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, nós temos a lei natural, que é Deus, o livro, onde está essa lei, que é a nossa consciência, e nós temos o mestre, o professor, que é Jesus. Né? Alguém está com o microfone aberto. E eu não consigo ver mais, que eu estou compartilhando a minha tela. Na pergunta 627, o Kardec pergunta assim: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Eles terão a nos ensinar alguma coisa a mais? E aí, os espíritos respondem, como sempre, perfeito. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica, em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Então, agora é necessário que a verdade seja inteligível, seja compreensível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende,
e ainda menos que as pratica. Os ensinamentos dos espíritos devem ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Então, vejam, é a partir daí que Kardec, então, começa a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O objetivo da obra, né? Está lá, o primeiro item é o objetivo desta obra. Então, os evangelhos, como a Kardec fala, né? Eles podem ser divididos em 5 partes. O Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, Mateus, né? Podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para a fundamentação de seus dogmas e o ensino moral. Então, o que acontece? Kardec vai trabalhar com o ensino moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha com o ensino moral. E por quê? Porque é o único que é igual para qualquer religião. Porque o ensino moral, os ensinamentos de Jesus, valem para todos, em qualquer época, em qualquer local, para qualquer religião, qualquer denominação cristã. Já as predições, os milagres e tal, pode ser usado, cada um usa ao seu modo, né? Mas o ensino moral, não. Esse é para todos. E da mesma forma que o Cristo diz que não veio destruir a lei de Moisés, o Kardec diz que ele não veio destruir o cristianismo. Tá? Então, eu tirei algumas coisas do que o Kardec fala do objetivo da obra, que ele fala muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Por quê? Então, após cada passagem do Evangelho de Jesus, Kardec vai explicar e vai acrescentar mensagens sobre o tema estudado proveniente de espíritos superiores, Santo Agostinho, Lamennais, Accordé, o Espírito de Verdade, né? Então, a estrutura do Evangelho é muito inteligente. Você tem a parábola, né? Você tem o ponto lá do Evangelho de Jesus, Kardec tem a explicação e você, quando começa a ler, você começa a ver todo o sentido, principalmente naquele capítulo da estranha moral, né, que a gente fica estranhando Jesus dizer odiar pai, odiar mãe, e Kardec começa a explicar muito bem, por sinal. O Espiritismo transformou o Evangelho de Jesus de uma crença em conhecimento, que é o conhecimento das leis que governam o espírito. Tá? A primeira mensagem ditada por um espírito lá no Evangelho segundo o Espiritismo é de um espírito que assina um espírito israelita. E ele diz assim: Moisés começou a obra, Cristo deu continuidade, o Espiritismo a concluirá. Né? Bom, com que autoridade? Qual é a autoridade da doutrina espírita, né? para trabalhar essas questões? E aí eu tirei alguns trechos lá da introdução. Tá? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Vejam só, cada palavra que Kardec utiliza, ele utiliza de maneira muito bem pensada. Até mesmo as traduções procuram respeitar isso. Tá? Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Então, o que ele quer dizer é que não é uma pessoa, um espírito que está falando. São vários espíritos espalhados por todo o mundo, com suas mensagens, dando suas mensagens, entrando em contato, se comunicando com diferentes médiuns
Então, não tem um espírito só falando e não tem uma pessoa só recebendo, né? Isso é que traz essa autoridade, né? Essa universalidade do ensino dos espíritos. Então, após cada passagem... Desculpa, botei aqui. O Haroldo Dutra Dias, numa entrevista que ele deu para a FEB TV, lá durante o 32º Congresso Espírita de Goiás, em 2016, ele fala sobre o papel educativo do Evangelho. O Evangelho é a educação em Cristo e é um processo transformador que vai implicar em renúncia. A gente vai ter que renunciar a muitas coisas. A gente tem que conter nossos desejos, tem que ter disciplina, tem que se esforçar. Então, é uma transformação. Quem lê o Evangelho, os 4 evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e não sente nenhuma transformação, é porque não entendeu, ainda não assimilou, entendeu? Eu sempre digo que o Evangelho, as obras de Kardec são feitas a gente vai entendendo em camadas. Você lê a primeira vez, entende assim, vai ler a segunda, vai lendo a terceira, você vai vendo camadas, vai descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, e até hoje eu leio coisas em que eu vou sublinhar, que eu vou anotar do lado, porque você vai descobrindo em camadas. São camadas, e é muito profundo, porque não há uma palavra ali que tenha sido colocada aleatoriamente. Foi tudo muito bem pensado, muito bem orientado. Com essa transformação, nós temos resultados práticos, nós mudamos as rotinas, nós temos novos e melhores hábitos, a gente constrói a genuína felicidade em bases sólidas, entendendo e compreendendo o que é ter paz interior. Porque enquanto houver orgulho e egoísmo em nós, não há paz, nem em nós, nem no mundo, né? Então, o autoconhecimento nos ajuda a entender que o Cristo é o caminho, mas seguir o Cristo depende de uma forte vontade. Não é fácil, né? Bom, a ordem do Evangelho, ela não foi elaborada de maneira aleatória, tá? Ela vai seguir um roteiro didático. O Kardec ele diz assim: em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, nós grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras. Então, vocês vão perceber que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não segue a ordem cronológica dos 4 evangelhos e também não é aleatória, foi feito metodicamente. E aí a gente percebe a profundidade. Por quê? Qual foi a ordem, né? Essa sequência foi comentada até pelo Saulo César Ribeiro, da FEB. É assim, a base é a base dos ensinamentos de Jesus. A gente precisa conhecer esses ensinamentos para fortalecer a nossa fé. A redenção individual, que é a guia das características daqueles que seguem Jesus e creem em suas palavras. O estado de bem-aventurança, que são as orientações que devemos aplicar em nossa vida para atingirmos o estado de bem-aventurança. A redenção coletiva, porque ninguém vive só, nós precisamos uns dos outros, nós influenciamos uns aos outros. Então, a gente tem que entender o nosso papel na vida prática, na vida em sociedade. E a redenção, que é a reunião do homem com Deus. Essa é a divisão do Evangelho segundo o Espiritismo. Base, redenção individual, estado de bem-aventurança, redenção coletiva
e a redenção final. Vamos ver, então, como. A base vai do capítulo 1 ao capítulo 4. O capítulo 1 é: não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo, é o capítulo 2. O terceiro é: há muitas moradas na casa de meu pai. O quarto: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É ou não é uma base? Não é? Não vim destruir a lei, você tem ali os mandamentos, você tem tudo ali. Ele fala que o reino não é desse mundo e que há muitas moradas. Então, ele está falando de reencarnação, está colocando toda a base ali, né? Está falando da reencarnação, está falando das experiências de vida que nós temos que ter, das nossas experiências reencarnatórias. Esta é a base. Nós temos, então, agora a redenção individual, que é do capítulo 5 ao capítulo 10, que é o guia das características daqueles que seguem Jesus e creem em suas palavras. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, todos nós espíritas deveríamos conhecer bem esse capítulo, tá? Que fala do Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Estas são as características daqueles que creem em Jesus e seguem Jesus. Ser misericordioso, ser brando, pacífico, ter puro coração, ser pobre de espírito, que aqui a gente, todo mundo sabe, traduz por humilde, tá? Não é pobre, não, é humilde, tá? E os aflitos são nós que passamos pelas tribulações, tá? E o Cristo Consolador, que vem mostrar que Jesus diz que ele ia mandar um Consolador, é o Consolador prometido por Jesus. O estado de bem-aventurança, que é orientações que a gente tem que aplicar na nossa vida, vai do capítulo do 11 até o 17. Então, você tem: amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sede perfeitos. É ou não é as orientações que nós temos que aplicar na nossa vida para atingir esse estado de bem-aventurança? Não é? Amar como Jesus nos amou, ele diz isso, né? Amai-vos como eu vos amei. A redenção coletiva, que é capítulo do 18 ao 26, que ninguém vive só, né? Todos nós precisamos uns dos outros, temos que nos ajudar uns aos outros, crescemos juntos. Então, você tem muitos os chamados, poucos os escolhidos. A fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Não separeis do que Deus juntou. Estranha moral. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Buscai e achareis. Dai gratuitamente o que gratuitamente receber. Observem que todos esses itens, todos esses capítulos, ele diz respeito ao coletivo, a nós, na sociedade, na nossa comunidade, né? A redenção final é a reunião do homem com Deus. A prece é o momento da nossa união com Deus. Religião é isso, religare, que é a união com Deus. Então, você tem pedir, obtereis, e a coletânea de preces espíritas, tá? Essa é a redenção final. Então, o que nós temos, gente? Nós temos como base a verdade, né? A base é a nossa verdade. É a verdade que Jesus nos trouxe. É a verdade que ele nos deixou. A redenção individual é o caminho que nós temos que
prosseguir, que trilhar para esta redenção, para chegarmos ao estado de bem-aventurança, para realmente entendermos todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? E a redenção coletiva é a nossa vida em comum, no nosso planeta, na nossa casa comum, não é? E futuramente em outros planetas, como já estivemos e iremos para outros. Então, nós precisamos, observem só, compreender esta verdade, fazer a nossa transformação íntima, nossa transformação interior e ajudar a coletividade, a nossa comunidade, porque a gente não conseguirá ajudar, né, se a gente não estiver bem conosco, né? Se nós não entendermos qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente veio fazer aqui. A gente não veio ficar aqui para lamentar ou sofrer. Não, a gente veio aqui para progredir, para tirar dos desafios, das oportunidades e do amor que a gente recebe, né? Tirar as lições para nosso aprendizado e para a gente ajudar o próximo, ajudar o outro, independentemente de quem seja, de onde esteja, quem é, que cor tem, qual a orientação sexual, qual é a raça, qual é o... Aliás, não existe mais conceito de raça. Qual é a etnia, o que interessa? Não interessa. Interessa é o respeito, o amor, a caridade, esse sentimento que nós temos que transbordar, né? Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse isso em João. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Também está em João. Este Consolador, leiam o capítulo 6, é o Cristo, é o Espiritismo. Este é o Consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque ele diz que há coisas em que ele não pôde explicar muito bem, há coisas que eles não tinham ainda, não teriam o entendimento necessário naquela época, então, que ele não disse tudo, ainda havia coisas a dizer. E aí, Kardec recebe esta missão, esta incumbência, da qual ele se sai muito bem, fez esse trabalho brilhante, genial, porque ele é um gênio para mim, e como um educador, e sejamos, então, dignos e honremos todo esse trabalho de Kardec, estudando as suas obras profundamente, fazendo cursos, a Casa tem, outras instituições também têm cursos, CERJ tem, a FEB tem, as instituições espíritas, em geral, fazem seus cursos, né? Procurando assistir sempre que possível às reuniões públicas, porque por pouco tempo que a gente conversa, a gente aprende alguma coisa, por pouco que seja, né? E não somente, a gente tem que fazer o que o Espírito de Verdade nos diz lá no capítulo 6, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Este é o segundo. Por isso é que o Cristo Consolador é um capítulo fundamental para nós entendermos o que Jesus nos deixou e o que o Espiritismo trouxe para nós, né? O que esta ciência, esta doutrina, esta filosofia nos trouxe. Então, que a gente possa dignificar todo esse trabalho
todo esse ensinamento estudando muito e amando bastante, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, que essa paz de Jesus, em que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que a gente realmente sinta isso no nosso coração, porque isso é o grande conforto, o grande consolo, um grande chamamento e a grande instigação. Ninguém vai ao Pai senão por ele, então que a gente o conheça melhor. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, Márcia. Estudo maravilhoso. Você vai mandar depois para a gente ou não? Eu posso Maravilhoso. mandar, posso colocar lá para vocês o PowerPoint, quem quiser, tá? Tá bom, muito obrigada. Então, agora, meus irmãos, vamos continuar nesse clima, elevando mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, para fazermos a nossa irradiação e o passe à distância. E vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paulo. Jesus querido, Jesus amigo. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a vos pedir as vossas bênçãos, a vossa paz, a vossa luz para todos os nossos irmãos, para toda a humanidade. Sabemos, Senhor, que vós estáis no comando de tudo e pedimos, Jesus, que abençoe a todos os lares, principalmente aqueles que estão em desalinhos, aqueles, Senhor, que falta tudo, falta o alimento, mas também falta o amor, falta o carinho, falta o respeito, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a tua luz possa irradiar sobre esses irmãos. Te pedimos, Mestre, que possamos, todos juntos, que agora, Senhor, nós entendemos que todos somos irmãos, todos estamos juntos no mesmo barco e que vós, Senhor, é o nosso condutor. Então, nós te pedimos, Jesus, guia-nos em sua luz, guia-nos no seu amor, Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, dando-nos muita saúde, muito bom ânimo, muito equilíbrio, Senhor. Muito obrigada. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo. Graças a Deus. E pedindo a nossa irmãzinha Vera para fazer a prece de agradecimento e encerramento, e logo em seguida a Márcia vai ler para a gente o boletim da noite de hoje, com a graça de Deus. Vera? Vera, liga o microfone. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, Jesus e toda a espiritualidade dessa sessão da nossa querida Casa de Francisco de Paula. Muito obrigada por esse primeiro estudo do ano de 2021, como todos os anteriores e todos que virão. Que possamos ter um ano abençoado, muita vontade de estudar, conforme foi nos dito pela nossa amiga Márcia, né? Se nós não nos interessarmos como espírita no estudo, temos o exemplo de Kardec, que nos deixou aí obras básicas maravilhosas, que na realidade nunca entendemos, porque a cada momento da nossa evolução, lemos e entendemos de outra forma. Conforme ela também falou, os cursos da casa são todos maravilhosos. Ah, mas aí tem gente que diz, mas eu já sei isso, eu já sei aquilo, a gente não sabe nada. Somos eternos estudantes, somos eternos aprendizes, sejamos formandos ou formados. A ideia ainda é maior quando formados, que nos cabe muito mais responsabilidade. Então, é através dos livros, das pesquisas, dos cursos, do querer, do arranjar tempo, porque para
tudo se tem tempo. A desculpa nunca poderá ser a da falta de tempo, porque temos cursos à noite, temos cursos aos sábados, enfim, e quando é para nossa melhora, para nosso aprendizado maior, o crescimento, porque o nosso crescimento é moral, intelectual e, acima de tudo, temos essa fé na espiritualidade maior. Mas como adianta a fé se a gente não se instrui? Então, que possamos seguir nesse ano de amor, de fraternidade, de caridade, porque precisamos o tempo todo nos doar de todas as formas, não é só com aquele dinheirinho, às vezes é com a nossa presença, é com a nossa palavra, é com o nosso carinho, é com o nosso ombro amigo, enfim, que Deus nos abençoe, que possamos trilhar no caminho do amor, do aprendizado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigada, minha irmã. E assim, em nome de Deus, Jesus Francisco de Paula, damos como encerrados os trabalhos, só pedindo para aguardar um minuto para a Márcia ler o boletim. Márcia, por favor. Tá. Pessoal, olha, muito obrigada. Eu só queria uma coisa muito rápida, é dizer para vocês o seguinte: sem estudo, a falta de estudo leva ao fanatismo. Não sejamos fanáticos, por favor. E a gente começa a misturar as coisas, o que é da doutrina, aí vem umas coisas de fora. Hoje eu estava vendo alguma coisa no sentido de corrente. Exatamente isso, fanatismo é uma tristeza. Isso não é da doutrina, não é da doutrina. A doutrina é necessária, o estudo. E por isso é que, por favor, não saiam. Está vendo gente já saindo. Espera aí, que eu vou ler uma coisa importante. Olha, nós vamos incluir na nossa grade de reuniões públicas virtuais, nós já temos terças, quartas e sextas, não é isso? Às sextas, 15 horas pelo WhatsApp e à noite, às 20 horas. Né? Quarta é de manhã, às 10 da manhã e 20 horas. Terça é às 20. Nós incluímos as de segunda-feira, 21 horas, e quinta, às 19 horas, que são realizadas pela equipe da congregação do Francisco de Paula, lá do Riachuelo, que é o Francisquinho. A partir do dia 15 de janeiro, sexta-feira que vem, mais uma sessão pública vai estar disponível às 17 horas, pelo Google Meet. É pela equipe da Conceição Delgado. Tá? Então, a partir da semana que vem, ela vai distribuir o link e todos serão convidados. Tá? Outra coisa, entra no site da congregação e vocês vão ver que lá a gente tem as reuniões públicas gravadas e também o local para se inscrever, tá? Para vocês receberem o convite para as reuniões. Podem mandar para os amigos também, esse link. Nós também temos estudos doutrinários. Os estudos estão todos acontecendo. Inscreve-se através do formulário que está lá no menu, pandemia/estudos à distância, e a relação dos cursos está lá no mesmo local. Tá? Nós temos também o jornal A Caridade, que sai todo mês, também, que é muito legal, está lá na barra a divulgação Jornal A Caridade. E nós temos a Prece pela Humanidade, onde a gente, toda noite, às 9h30, a gente faz uma prece em favor da humanidade, e se quiser, entra no site da congregação, coloca lá o nome da pessoa que você quer fazer irradiação. Tá? Também tem a prece pelo desencarnado, às segundas-feiras, 18h30. Entra também lá no site, no mesmo local lá, a pandemia, radiação e prece à distância, coloca o nome do irmão desencarnado lá no formulário, só pedimos para não invocar o nome da pessoa. Na hora da prece, faz a prece a Jesus, faz a Deus, mas não invoque o nome da pessoa, tá bom? E era isso, pessoal. Muito obrigada, uma boa noite.